Depois que eu terminar de ler, Dona Maria, a senhora faz a prece inicial para a gente? Faço. Então, caiu aqui, ó, na página do Ajuda-te Hoje. Vamos ver qual é a lição. Sim, nas leis da reencarnação, quase todos nós, os filhos da Terra, temos o passado a resgatar, o presente a viver e o futuro a construir. Lembremos-nos, assim, de que, nas concessões da providência divina, o nosso mais precioso lugar de trabalho chama-se aqui, e o nosso melhor tempo chama-se agora. Detenhamos-nos, por isso, na importância das horas de hoje. Ontem, perturbação. Hoje, reequilíbrio. Ontem, o poder transviado. Hoje, a subalternidade edificante. Ontem, a ostentação. Hoje, o anonimato. Ontem, a incompreensão. Hoje, o entendimento. Ontem, o desperdício. Hoje, a parcimônia. Ontem, a ociosidade. Hoje, a diligência. Ontem, a sombra. Hoje, a luz. Ontem, o arrependimento. Hoje, a reconstrução. Ontem, a violência. Hoje, a harmonia. Ontem, o ódio. Hoje, o amor. Diz-nos a sabedoria de todos os tempos. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Afirmativa sublime que nos permitimos parafrasear, acentuando. Ajuda-te hoje, que o céu te ajudará sempre. Pense certo, pense bem. Trabalho, amor, saúde também. Pense certo, pense bem. Trabalho, amor, saúde também. Eu tenho Cristo no coração. Fé, esperança, amor, meu irmão. Fé, esperança, amor, meu irmão. Pai de infinita bondade, Jesus, nosso amado divino mestre, médico de nossas almas, companheiro de todas as horas, queremos neste momento, Senhor, vos agradecer por mais essa oportunidade que estamos tendo, Senhor. Estarmos juntos para estudarmos, para aprender, Senhor, a conduzir a nossa vida para melhor. Fortaleça-nos, Senhor, dá-nos coragem, fé e esperança, para que possamos juntos encontrar, Senhor, a paz, a luz e este amor, Senhor, que vai nos conduzir às bênçãos do teu amor, da tua luz, e junto a todos aqueles que estão sofrendo, estão passando por necessidade, Senhor, estão doentes, que sejam eles neste momento balsamizados pelo vosso amor, dando consolo, conforto, levando, Senhor, os bálsamos para aliviar as dores e o sofrimento de todos os nossos irmãos da humanidade. Muito obrigada, Senhor. Abençoe para que o nosso estudo seja iluminado, amparado pelas falanges do Divino Espírito Santo. Assim seja. Graças a Deus. Bom, hoje, então, a gente vai dar continuidade aqui ao estudo, e o tema que a gente estava estudando fala sobre a escolha das provas, né? E aí a gente vai continuar da questão 263, que pergunta o seguinte: o espírito faz sua escolha imediatamente depois da morte? Não. Muitos acreditam na eternidade das penas, e isso, como já vos foi dito, é um castigo, né? Então, assim, entendo que quando eles desencarnam, na verdade, desencarnam, né? E pensam que como que vai poder
passar pelas provas, né? Muitos desses espíritos, eles acreditam que as penas são eternas, né? Então, eles não fazem essas escolhas imediatamente, né? Só que a gente sabe que acreditar na eternidade das penas é castigo, e castigo não existe para Deus, né? O que a gente tem é a benevolência dele, do mérito da gente poder reencarnar. E reencarnando aqui, a gente poder fazer, aprender, evoluir, né? Então, não existe essa eternidade das penas. Vou ler a próxima. Depois alguém intercala comigo. O que guia o espírito na escolha das provas que queira sofrer? Então, o que guia o espírito na escolha das provas que queira sofrer? Ele escolhe de acordo com a natureza de suas faltas, as provas que o levem a expiá-las e o façam progredir mais depressa. Uns, portanto, impõem a si mesmos uma vida de misérias e privações, a fim de tentarem suportá-las com coragem. Outros querem experimentar as tentações da riqueza e do poder, muito mais perigosas, pelo abuso e mau emprego que deles se possa fazer, e pelas paixões inferiores que uns e outros desenvolvem. Outros, finalmente, querem ser provados nas lutas que terão de sustentar o contato com o vício. Então, assim, depende das faltas deles, né? De acordo com a natureza das suas faltas, eles vão escolher o que eles, né? Se eu tenho, meu vício era roubar, era, né, estar em um ambiente maléfico assim, eu vou ficar próximo quando eu encarnar, eu entendo que ele vai escolher estar em algum local que seja propício a ele fazer isso, para ele provar que ele venceu esse vício dele, né? Isso que eu entendi. Alguém quer comentar? Deixa eu ver quem está aqui com a gente. Elcio, quer fazer algum comentário? Olha só, é só tomar cuidado pelo seguinte, que às vezes a gente, quando o espírito desencarna, né, a consciência culpada, leva ele a tomar atitudes rápidas demais sem analisar, né? Então, quando o espírito ele desencarna, vê que perdeu um tempo gigantesco, não fez nada, ou piorou a sua situação, aí ele começa a pedir provas em exagero, né? É muito comum isso acontecer. Ainda bem que tem espíritos mais experientes que falam, pera aí, meu filho, calma, não é bem isso não. Ah, porque eu quero nascer assim, quero nascer desse jeito. Então tem que tomar cuidado, porque a gente exagera nas provas e não suporta. A gente não suporta nem um corte de mão, né, uma faca, um acidente de carro que você bate, corta a mão, o cara já entra em desespero. Você imagine com essas provas que tem aí, pesadíssimas aí fora, né? Então a gente precisa tomar cuidado, né? O espírito ele tem que ter calma também na hora do desespero, que é o que a maioria não tem, né? Na hora de quando você vai desencarnar, provavelmente vai ficar com a consciência culpada porque não fez o que devia ter feito, e aí vai passar a querer fazer um monte de coisa que você em 1000 anos não fez, vai querer fazer tudo de uma vez só. Não tem condição, né? Parece brincadeira isso, mas a literatura espírita é cheia, né? Cheia desse tipo de situação. O espírito começa a pedir muito, aí os outros vão falando, calma, vamos analisar melhor, não é melhor você nascer dessa forma, é melhor fazer assim, porque a pessoa ela realmente exagera. E aí é o que a gente viu nas questões anteriores aqui, que fala assim que a gente até escolhe o gênero da prova, né? Mas a gente não sabe, quando chegar aqui, como que a gente vai agir dentro do que a gente escolheu, né? Através do nosso livre-arbítrio, né? Então aí acaba falhando porque escolheu, de repente, uma prova pesada demais que não ia conseguir vencer. Alguém quer ler a próxima? Elcio quer continuar aí lendo? Acho que eu leio aqui essa outra. Havendo espíritos que, por provação, escolhem o contato do vício, outros não haverá que o busquem por simpatia
e pelo desejo de viverem no meio conforme aos seus gostos, ou para poder entregar-se materialmente a seus pendores materiais, há, sem dúvida, mas tão somente entre aqueles cujo senso moral ainda está pouco desenvolvido. A prova vem por si mesma, e eles a sofrem mais demoradamente. Cedo ou tarde, compreende que a satisfação de suas paixões brutais e acarretou deploráveis consequências, que eles sofrerão durante um tempo, que lhes parecerá eterno, e Deus os deixará nessa persuasão, até que se tornem conscientes da falta em que incorreram, e peçam por impulso próprio que seja concedido resgatá-la mediante úteis provações, né? Então, aí, claro que tem gente que vai pedir para nascer os vícios, né? E aí o vício depende, não é os vícios que a gente está acostumado a ver, né? A gente tem a bebida, sexo, cigarro, esses são os mais comuns, mas os vícios, eles vêm ao infinito, né? Vício de jogar esses videogames, né? Vício de alimentação, né? Então tem um monte. Os vícios são bem ao infinito. E aí cada um, às vezes, o espírito ele se prepara bem e ele se sente forte para passar por aquela situação, né? Então aí ele pede para nascer dentro daquele meio, né, que vai proporcionar para ele o vício. Então ele pede para isso. Outros não, outros vão pedir porque gostam do vício, né? Assim como tem gente que gosta de música, de estudar, fica lá, as pessoas também vão procurar aquilo que ele gosta. Alguém quer comentar? Fazer mais algum comentário? Eu vou ler a próxima, então. Ela é mais extensa, mas aí a gente vai comentando. Não parece natural que se escolham as provas menos dolorosas? Bom, vamos lá. Para vós, sim. Para o espírito, não. Quando este se desprende da matéria, a ilusão acaba e outra é a sua maneira de pensar. Ou seja, para a gente que está encarnado, né, seria natural a gente, sim, por que eu vou escolher uma prova mais pesada, né? Por que eu vou escolher nascer na pobreza? Por que eu vou escolher nascer com algum tipo de deficiência? Por que eu não escolho uma coisa mais leve? Mas isso eu entendo que no nosso entendimento da matéria, né? Mas quando a gente desencarna, que a gente tem um outro entendimento, que a gente sabe que a gente está vindo para cá para superar, e a gente, através desse sofrimento, a gente vai conseguir crescer, né, evoluir, aí com essa visão espiritual, acredito que seja diferente. Vou continuar aqui, aí depois a gente comenta mais. Sob a influência das ideias carnais, o homem na Terra só vê nas provas o lado penoso. Né? O nosso caso, encarnado, a gente só vê o lado ruim dessas penas, da pena, né? É por isso que ele parece natural escolher as que, do seu ponto de vista, podem coexistir com os prazeres materiais. Na vida espiritual, porém, ele compara esses gozos fugazes e grosseiros com a inalterável felicidade que entrevê e, desde então, que lhe importam alguns sofrimentos passageiros. A gente sabe então, que a gente está aqui de passagem na Terra, né? É assim que o espírito pode escolher a mais rude prova e, conseguintemente, a mais penosa existência, na expectativa de alcançar mais depressa um estado melhor. Como o doente, que muitas vezes escolhe o remédio mais desagradável para mais rapidamente se curar. Aquele que deseja ligar o seu nome à descoberta de uma região desconhecida não escolhe uma estrada florida. Sabe os perigos que corre, mas também sabe a glória que o espera se triunfar. Então, ele compara aqui, quando a gente está doente, que a gente precisa de um remédio, né, mais forte para ser curado rapidamente, né, mais depressa, melhor, de forma mais eficaz. Ou então os desbravadores, né, porque sabem que lá na frente, para ele ter glória, ter êxito, ter o nome dele lembrado,
ele precisa também passar por caminhos mais árduos, né? Então, ele não escolhe um caminho todo florido, todo fácil, porque esse todo mundo vai conseguir vencer. A doutrina da liberdade, que temos de escolher as nossas existências e as provas que devamos sofrer, deixa de parecer extraordinária, desde que se leve em conta que os espíritos, uma vez desprendidos da matéria, apreciam as coisas de modo diverso da nossa. Vislumbram o objetivo, muito mais sério para eles do que os prazeres fugazes no mundo. Após cada existência, veem o passo que deram e compreendem o que ainda lhes falta em pureza para atingirem aquele objetivo. Daí porque se submetem voluntariamente a todas as vicissitudes da vida corpórea, pedindo eles mesmos as que possam fazê-los chegar mais depressa. Não há, pois, razão para nos admirarmos de que o espírito não dê preferência a existências mais suaves. No estado de imperfeição em que se encontra, não lhe é possível gozar de uma vida isenta de amarguras. Ele a entrevê, e é para fruí-la que trata de se melhorar. Alguém quer fazer algum comentário que a gente falou até agora? Continuamos. Vou continuar aqui, próximo parágrafo. Não vemos, aliás, todos os dias, exemplos de escolhas semelhantes? Que faz o homem que passa uma parte de sua vida a trabalhar sem trégua nem descanso, a fim de reunir haveres que lhe garantam o bem-estar, senão de desempenhar uma tarefa que a si mesmo se impôs, com vistas a um futuro melhor? O militar que se oferece para uma missão perigosa, o viajante que enfrenta os maiores perigos por amor da ciência, ou no seu próprio interesse, que fazem também eles, se não submeter-se a provas voluntárias que podem lhes proporcionar honras e proveitos, se forem bem-sucedidos. Então, mesmo aqui na Terra, né, a gente tem exemplos disso, né? As pessoas escolhem se submeter a provas difíceis porque lá na frente eles vão ter êxitos, né? A quanta coisa o homem não se sujeita ou se expõe pelo seu interesse ou pela sua glória. E os concursos não são também todos provas voluntárias a que os homens se submetem para avançarem nas carreiras que escolheram? Não se chega a uma posição social de destaque nas ciências, nas artes, na indústria, senão passando pela série das posições inferiores, que são outras tantas provas. É um caminho que a gente percorre, né? Mesmo aqui na Terra é assim, né? A gente vai de degrau em degrau, né? Para a gente poder alcançar lá o nível superior, né? Assim também é na espiritualidade, quando a gente vem fazendo as nossas reencarnações aqui, para ir aprendendo e evoluindo, pegando as provas difíceis mesmo, para que essa evolução aconteça, né? A vida humana é assim, uma cópia da vida espiritual. Ele compara aqui a vida humana com a vida espiritual, né? Nela encontramos, em menor escala, todas as peripécias da outra. Se, pois, na vida terrena, muitas vezes escolhemos as provas mais difíceis, visando posição mais elevada, por que o espírito, que vê mais longe que o corpo, e para quem a vida corpórea é apenas um incidente de curta duração, não haveria de escolher uma existência penosa e laboriosa, desde que a conduza à felicidade eterna? Os que dizem que pedirão para ser príncipes ou milionários, já que cabe ao homem escolher sua existência, são como os míopes, que só veem o que tocam, ou como as crianças gulosas, que ao se lhes perguntar que profissão preferem, respondem pasteleiros ou confeiteiros. É o imediatismo, né? Tal viajante que no fundo de um vale ensombrado,
por espesso nevoeiro, não vê a extensão nem os pontos extremos do caminho aonde vai. Mas chegando ao cume da montanha, abrange com o olhar o caminho percorrido, e quanto lhe resta dele por percorrer. Vê o seu final, os obstáculos que ainda terá de transpor, e pode, então, escolher com mais segurança os meios de o atingir. O espírito encarnado é como o viajante no sopé da montanha, desembaraçado dos laços terrestres. Sua visão tudo domina, como o daquele que atingiu o pico. Para o viajante, a meta é o repouso após a fadiga. Para o espírito, é a felicidade suprema após as tribulações e as provas. Então, quando a gente chega na espiritualidade, lá de cima a gente tem também uma outra visão, né? Diferente de quando a gente está aqui encarnado. E a gente pode entender, né? Que tudo que a gente passar por aqui é para o nosso melhoramento, para a nossa evolução espiritual. Todos os espíritos dizem que, no estado errante, pesquisam, estudam, observam, a fim de fazerem a sua escolha. Não temos um exemplo disso na vida corpórea? Frequentemente não levamos anos e anos a procurar a carreira que livremente acabamos por escolher, por acreditarmos ser a mais adequada à nossa caminhada. Se fracassamos numa, buscamos outra. Cada carreira que abraçamos é uma fase, um período da vida. Não empregamos cada dia em planejar o que faremos no dia seguinte? Ora, que são para o espírito as diferentes vidas corpóreas, senão fases, períodos, dias da sua vida espiritual, que é como sabemos, a vida normal, visto que a outra é transitória e passageira. Vamos comentar aí. Elcio pode me ajudar? Luiz está quietinho. Moscon quer falar alguma coisa parecida? Então, olha só, eu vi, achei interessante, assim, que ele fala que o espírito, ele vai escolher uma prova que é mais pesada, né? Vamos falar assim, né? Para ele, que é mais penosa, né? É interessante que esse penosa, a gente às vezes entende penoso da nossa forma, né? Muita dor. Só que ela é essa dor, ela é diferente para cada um, né? Porque às vezes uma coisa que para a gente é fácil de passar para o espírito, não. Eu me lembro de algum tempo atrás, uma atriz que era muito bonita, ela sofreu um acidente e aí já não ficou mais tão bonita assim como ela deveria, né? Aí o que aconteceu? Por causa disso ela se matou, né? Então ela tinha uma prova que o que era ficar menos bonita do que ela já era, ela não suportou, não sei porque ela talvez vivesse disso, sei lá, e aí acabou se matou. Aí você vê tanta gente aí que não tem a beleza, gente feia, que não tem nada, que não consegue ir adiante, e nem por isso vai cometer uma atitude dessa. Então a gente vê que esse penoso, essa coisa mais complicada, ela pertence a... cada um tem uma situação. É uma coisa assim simples, que para a gente não quer nada, para muita gente é complicadíssimo, né? É complicadíssimo. Então, as provas, a gente, como espíritas, vai ter que ver as provas conforme elas têm que ser. Vai ser uma coisa meio que pessoal, né? Sim. É interessante também, né? Porque eu escutei essa semana também de uma pessoa também espírita que ela falou o seguinte: eu não vou aceitar mais ouvir, porque isso é prova, é expiação. Eu tenho que passar por isso, eu tenho que passar por esse sofrimento, né? Que eu escolhi isso. Ela quis dizer, eu não tinha estudado ainda essa parte, né? E ela quis dizer isso, eu tenho que passar por isso, é obrigação na minha vida passar por isso. E existem muitas críticas, né, quando a gente fala sobre isso, né, da doutrina espírita, né, de quem não é espírita, para entender isso. E assim, aí quando eu conversei com o Alexandre, a gente pensou o seguinte: olha, o fato de eu ter que passar, de ser uma prova,
não quer dizer que eu tenha que me conformar, ou é aquilo que a gente falou do gênero dessa prova, né? Eu escolhi, eu estou passando por isso, mas eu tenho que fazer a minha parte aqui quando eu encarno, né? Eu vou trabalhar para eu conseguir as coisas que eu preciso, né? Essa pessoa estava muito revoltada com a questão material, dela não ter uma casa, dela hoje estar passando por tudo que está passando em função da pandemia, né, disso ser o que ela tem que passar e ela entrar nesse conformismo. Não, a gente não tem que entrar no conformismo, né? A gente precisa lutar, trabalhar, mas entender também que sim, eu escolhi a prova, mas a forma como eu vou passar por essa prova aqui na Terra, ou essa expiação, é que vai fazer a minha diferença, o meu crescimento, né, minha evolução. Eu entendo isso também. Esse negócio de Se a gente escolhe o gênero, mas não conhece os mínimos detalhes, né? A gente vai chegar aqui e vai errar, né? Não tem... Eu acho que a gente, errando ou não aqui, a gente está sujeito a isso, né? Eu entendo assim. É isso aí, é uma escola. Não, eu concordo com o Luiz, é isso mesmo. É por isso que você tem que saber escolher a prova, né? Tem que fazer uma análise mesmo. Uma análise não é só da parte física, é a parte psicológica. Tem gente que não suporta passar certas dificuldades na vida, né? Ou tem gente que não vai suportar você ter certas benesses que a vida tem. Então, tem gente que, se tomar cuidado, tiver oportunidade, bebe todos os dias até cair. A gente vê na televisão aí um monte de artista que poxa, o cara é famoso, rico, fica lá e só vive bêbado, porque é a facilidade, né? O dinheiro traz essa facilidade, então é um problema, né? Pois ele, se fosse uma pessoa pobre, ele com certeza ia beber bem menos e também ia tomar cuidado, porque ele sendo pobre, bêbado não ia conseguir emprego. Então você vê que a dificuldade ela também ela ajuda a pessoa, né? Então as provas são variadas, para cada um é uma situação, tanto para quem tem o dinheiro quanto para quem não tem ou o dinheiro, a condição social para vai fora. Agora uma coisa que é bom a gente comparar, a gente está numa escola, então a gente tem na escola você vai ter que passar pela prova da matemática, de português, por várias outras. A prova não é uma coisa de sofrimento, é uma coisa de superação, né? Então, existe uma concepção errada achando que a gente tem que como é que deixar se levar pela prova. Não, não é isso. A prova está ali para ser superada, né? A prova é a superação. Essa que é a prova. E aí, quando você supera aquela situação, a gente consegue ir adiante. E aí você passa, porque você superou. Agora que você não consegue, tem que repetir. Como tantos de nós aí estamos repetindo as provas, que a gente não consegue superar, né? Não consegue porque a gente não tem base ainda psicológica para ir adiante. Mas a gente está num mundo que é cheio de provas. Todos os dias a gente tem provas, né? Tem expiações e é obrigatório. A gente não tem como não passar por isso, né? Infelizmente, não tem como, porque o homem ele tem que crescer. O engano é achar que a gente tem que ficar, como o pessoal fala, de cabeça baixa, né? Não, não é isso. A gente vai encontrar uma dificuldade, né? Que vai aparecer na nossa frente. Por exemplo, tem gente que todo final de semana é um churrasco. Eu conheci pessoas que aconteceu isso. E aí, com o passar do tempo, aquela bebida se tornou um processo de um vício, né? Aí a pessoa ela não conseguia superar aquilo. Então, é uma prova, ela tem que superar essa situação. Está falando de um ponto, né? Tem várias outras. Tem gente que está falando aí que não suporta, mas isso não tem problema, porque a gente não suportando ou não acreditando, isso pouco importa, porque vai ter a prova. O nosso mundo, ele naturalmente ele tem as provas, independente do que a gente aceita ou não. Não é um mundo maravilhoso, é um mundo de provas e expiações, né? Então ele já tem a característica moral dele é essa. A gente não vai conseguir escapar, não.
Nós estamos vivendo uma época, né, que tá todo mundo com medo de morrer, né? Mas no nosso planejamento reencarnatório, de repente foi falado, ó, vocês vão passar por isso lá. Aí também não adianta eu chegar na farmácia e comprar todos os remédios que curam a pandemia. O que tiver que acontecer, vai acontecer. Eu acho que a gente espírita, eu tive uma lição nessa pandemia, nem foi o medo de morrer, mas morrer não é o problema, é o medo de morrer mal, né? A gente quando começa, fala assim, eu tenho a possibilidade de morrer agora. Aí você começa a analisar a sua vida, você vê que a gente não fez nada. Aí que está o problema, né? Eu acho que foi o grande choque dessa pandemia foi isso. Quando você vai lá atrás, puxa vida, eu vivi tanto tempo e devia ter feito mais, né? Eu me lembro daquele filme A Lista de Schindler, que foi aquele empresário alemão que salvou uma série de pessoas. No final do filme, quando as pessoas vão lá, os aliados chegam, né? E aí ele começa a entrar em desespero, por quê? Porque ele percebe que ele podia ter comprado outros judeus para salvar. E ele não fez isso. Então ele entra numa crise violenta, começa a chorar, entra em desespero. Aí uma das pessoas que ele salvou chega para ele e fala que ele fez o máximo que podia, né? Só que eu acho que é essa que é a grande questão nossa. Não é nem morrer. Morreu de menos. A questão é se nós vamos poder dizer que a gente fez o máximo que podia. Essa pandemia ela trouxe para mim, pessoal, foi essa questão. Será que a gente fez o máximo que podia, a tal ponto que quando a gente desencarnar, chegar lá do outro lado e falar, não eu estou assim, mas eu não tinha como, eu fiz o máximo que eu podia mesmo. Agora, infelizmente, eu estou meio ruinzinho, tenho uma coisa para lá, um vício ali, sei que lá, mas não tinha para onde ir mais. Eu preciso de uma outra encarnação para ir adiante. Se a gente conseguir falar isso, está tudo bem. Agora, se a gente chegar e falar, puxa vida, eu não fiz, eu encostei, eu não sei o quê, aí que está o problema. Eu acho que essa pandemia ela trouxe essa pergunta, né? Porque eu achei interessante que eu conheci gente, as pessoas que você entrava no hospital e você não voltava, ou seja, é aquilo que Jesus falava, né? Que um homem ele acumulava fardos de trigo e não sei o quê, tal coisa. Aí um belo dia, né? Ele não sabia quando que seria chamado para o Pai, né? Aí no dia seguinte, quando ele acordou, já não estava mais vivo. É exatamente isso. A gente não sabe quando vai ser chamado. Então, e aí, se a gente passar por essa, a gente tem que colocar isso na nossa mente. Que passando por essa situação, a gente tem que aproveitar a chance e aí dos 10 anos a mais, 5 anos a mais, sei lá quanto tempo que a gente vai ter a mais para sair dessa, pelo menos com uma consciência melhor. Outro dia eu vi um palestrante dizer que a humanidade está tendo um curso intensivo de evangelho, né? Porque nunca se fez tanta reflexão, nunca se pensou tanto no que se faz na vida quanto agora, nesse momento. Achei muito interessante essa colocação dele. Uma coisa também, Luiz, que eu via que as pessoas, às vezes, antigamente, antes da pandemia, o pessoal ficava reclamando, né? De que nada, que parece que a humanidade estava perdida, que parece que cadê Deus que não dava um jeito, cadê as coisas que não sei o que lá, que nada acontecia, nada isso, nada aquilo, né? Aí quando acontece um negócio que obriga as pessoas a conviver em família, obriga as pessoas a pensar, obriga, nem que seja por medo, né? A pessoa reza por medo, às vezes, mas está rezando alguma coisa, aí as pessoas acham ruim, né? Acho que não fica. Então a gente observa que o ser humano ele é um eterno insatisfeito, né? Não vai agradar nem para lá nem para cá. E aí a gente, por isso que Deus ele tem que agir sem perguntar para a gente o porquê, né? Eu devo agir assim? Não, ele não vai perguntar isso. Ele vai agir
conforme ele agiria. Que se for perguntar para a gente vai achar que é ruim aquilo, é bom aquilo. Não. Ele tem uma visão melhor da coisa, né? E eu acho que é isso que está acontecendo. Essa visão dele é uma mudança do mundo que ainda não aconteceu, né? Essa situação que a gente está vivendo, isso é só a ponta do iceberg. A partir daí é que as coisas vão se ajustar e que a gente não sabe onde realmente vai parar, né? Exato. É isso aí. Provavelmente a pandemia não foi uma prova que a gente escolheu passar, né? Mas a gente vai ter que passar por ela e saber como que vai passar. O que eu fiz até agora? O que eu posso fazer? Qual o tempo que eu tenho ainda para fazer, né? A gente não sabe. A gente precisa fazer o melhor, que nem a gente viu na introdução do livro Coragem, né? Agora, hoje, né? Ontem passou. Hoje é o que a gente tem que fazer. Questão 267. O espírito poderá fazer a escolha de suas provas durante a vida corpórea? Vamos lá. Seu desejo pode influir, dependendo da intenção. Como espírito livre, porém, quase sempre vê as coisas de modo bem diferente. É o espírito quem faz a escolha, mas, ainda uma vez, ele pode fazê-la mesmo na vida material, pois há sempre momentos em que o espírito se torna independente da matéria em que habita. Ou seja, existe um planejamento, né, antes da gente reencarnar, mas quando a gente está encarnado, tem provas que a gente pode escolher passar. É isso que eu entendi da resposta, né? É isso mesmo, Elcio? Eu também entendi assim também. Vamos lá. Tem uma outra aqui, né, que é 267A. Certamente, e aí, assim, só para complementar uma coisa que eu sempre escuto assim, né, a gente falar é que, por exemplo, algumas coisas que a gente passa na nossa vida, né, aqui, e fala assim, olha, eu posso até não ter planejado lá, mas eu vou minimizando, né, meus débitos, né, com provas que eu escolho aqui, né. Às vezes não estava nem no meu planejamento, sei lá, por exemplo, trabalhar com as crianças na evangelização, né? Diz que quem evangeliza tem uns pontinhos lá na espiritualidade. Eu nunca me vi trabalhando com as crianças, nunca. Nunca foi um planejamento meu. Mas a vida acabou me levando e eu, quando cheguei, por exemplo, no CAF, escolhi ficar lá com as crianças, né? Talvez na vida mesmo corpórea eu tenha escolhido uma prova para poder mostrar que nessa vida eu consigo lidar com as crianças. Estou melhorando um pouquinho, eu acho. Certamente, 267A, certamente não é como expiação ou como prova que muitas pessoas desejam as grandezas e as riquezas. É uma afirmativa aqui, né? Certamente não é como expiação ou como prova que muitas pessoas desejam as grandezas e as riquezas. De modo algum. É a matéria que deseja essa grandeza para gozá-la. É o espírito para conhecer-lhe as vicissitudes. A prova da riqueza é uma prova difícil, né? Quando a gente pensa assim, né? Quando você realmente está em uma situação de vulnerabilidade e tal, às vezes é mais fácil você passar pela questão da humildade, né? Vencer o seu orgulho, mas quando você vem aí, por exemplo, né, em prova com muito dinheiro, né, o que você vai fazer disso? Acho que a prova é mais difícil mesmo, né? A prova da beleza também, né? Beleza. Também, né? É muito Por isso mais que ele fácil diz você aqui escorregar. Por isso que ele diz aqui que há o espírito para conhecer as vicissitudes, né? Que a gente não conhece as variações, o que a gente vai enfrentar aqui com a riqueza e com a beleza. Né? A riqueza, a beleza são gêneros, né? E o que a gente vai fazer com isso, né? Que a gente desconhece como a gente vai agir quando a gente pega essa prova. Né? Bom, gente, alguém tem mais algum comentário? A gente termina aqui nessa questão.
Luiz, eu posso pedir para você fazer a prece de encerramento? Pode, posso. Então, graças a Deus, Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, Jesus, nosso Mestre, irmãos amigos, que nos assistem, nos orientam e não nos deixam perder a esperança. Nós te pedimos, Pai, nesse momento, que ampare toda a humanidade, que nos dê a luz, nos dê a força, para que possamos seguir nessa caminhada. Pedimos também que não nos deixem sozinhos. Sabemos que nada nos acontece sem a vontade do Pai e que não seja benéfico para nós. Muita paz a todos, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito bom estar com vocês hoje. Obrigada pelo estudo. Quem que está aqui? Cadê? Eu estou sentindo saudade de Regina. Cadê Ela está Regina? lá nas atividades dela de ateliê lá. Né? Ana E puxar a orelha dela para participar mais aqui. É isso aí, exatamente. Deixa eu falar dividir com vocês a gente começou a fazer com as crianças do Júlio Olivier, que uma vez por mês eu ajudo na evangelização lá, né? E a gente criou uma estratégia de ligar para as crianças, e é uma ligação assim de 10 minutos, durou 13, teve ligação que durou 13 minutinhos, porque eles ficam impacientes, porque já estão passando muito tempo na mídia, estudando e tal, então eles não têm muito tempo. E a proposta nossa lá da evangelização lá é da gente fazer com que as crianças participem com a gente, ajudando no projeto aí que a gente está, né, de arrecadação de cesta básica, a gente está vendendo café do bem, está vendendo algumas geleias. E qual vai ser a participação das crianças? Elas vão fazer uns cartõezinhos, né? A gente propôs a elas fazerem um desenho e eu vou recolher esses desenhos, porque no próximo café que a gente vai vender, a gente vai colocar esse desenho das crianças. Então, assim, 10 minutinhos a gente conversa com elas, pergunta como elas estão, se elas estão orando. Eu fiz um resumozinho de uma parábola com elas, bem rapidinho, e foi muito legal. E eu estava pensando da gente fazer com nossas crianças do Divino também, né? Quem está aí é Elcio, que tem as crianças, acho que só, né? Que tem criança da evangelização, só o Elcio só que está aqui, deixa eu ver. Acho que mais ninguém tem criança, né? Então, assim, vê aí, Elcio, se as crianças teriam um tempinho, um dia da semana, só me falar o horário, que eu posso ligar, que eu estou querendo fazer isso com as crianças também. Vou conversar com o Edmilson, com algumas pessoas, para a gente... né? Contei a netinha, quem sabe a netinha não quer conversar comigo também um pouquinho, né? Para a gente chamar essas crianças também para participar, né? A gente colocou a ideia para elas que elas vão estar colaborando, né? Que elas vão estar levando também alimento para as crianças através do desenho delas. Eu acho importante a gente desenvolver isso nas crianças também, sabe? Elas estarem ajudando, porque é a continuação, né, do trabalho das casas. Tá bom? Então, quem tiver criança aí, pode falar comigo para eu poder entrar em contato. Tá bom? Um beijo para todo mundo. Até sexta-feira. Boa noite. Tchau. Boa noite a todos. Tchau. Boa noite. Tchauzinho, Valéria, Santinha. Fica feliz, né, Santinha? Fazer cosquinha nela. A Santinha está mais alegre, olha lá. Carinha melhor. Já melhorou. Obrigada. Já melhorou. Tchau. Tchau, gente. Até sexta. Ótima noite. Para vocês também. Bons sonhos. Obrigada. Deus proteja a todos. Beijão. Saindo. Tchau, Dona Maria. Beijão, querida. Tchau. Beijo para vocês. Tchau, tchau.